Convido meu amigo aqui, o Denis Becker. O Denis ele é graduado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pelo Mackenzie e atualmente ocupa o cargo de engenheiro sênior no Itaú Unibanco e vai mostrar para a gente um pouquinho do trabalho que eles estão fazendo lá. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a importância da automação no data center hoje. Esse é o nosso site atual, fica em Mojimirim. A gente vai falar como a automação pode ajudar a garantir os altos níveis de disponibilidade e confiabilidade num data center. Eu vou tentar ser breve, até porque o tempo é curto e a gente teria bastante coisa para falar aqui. Então vou tentar falar de uma forma bem resumida, tá bom? Antes de Mojimirim, a gente tinha os 3 principais sites de data center. Um em São Paulo, na Moca. Hoje ele atua como DR, que o principal data center já está trabalhando em Mojimirim, como data center principal. Hoje o data center de São Paulo é só contingência, o Disaster Recover. E os outros 2 data centers, um em Campinas e o outro na Raposo, perto de Cotia. Esses 2 data centers estão em breve sendo desativados aí e vão permanecer só os outros 2 principais prédios, os 2 principais sites. Um pouco do glossário eu vou falar do EPMS e BMS, que o Marcelo já citou um pouco sobre cada um desses carinhas. BMS, Building Management System, EPMS, dedicado só para energia, Electrical Power Management System, que faz todo o nosso controle de energia, nosso automatismo de geradores, subestação, Smart Grid da subestação, monitoração dos nossos painéis de distribuição dentro do data center. Aqui vocês vão achar estranho vendo essa imagem, um corpo humano, né? Mas é como a gente vê o nosso data center hoje. Então hoje o data center para a gente nada mais é do que um corpo humano, formado por subsistemas, disciplinas elétricas, disciplina de refrigeração, toda a infraestrutura que compõe o esqueleto dessas disciplinas, e a automação, que é o que a gente vai falar hoje mais, que é o sistema nervoso do nosso data center, do nosso corpo humano. Então, ele que disponibiliza toda a informação que a gente tem visual, a informação de controle, ele que monitora todos os sistemas vitais do nosso data center, assim como o nosso cérebro. E o músculo do nosso data center, que é a nossa operação, que sem ela a gente também não conseguiria tocar um data center no porte que a gente tem hoje, o time de operação e engenharia. Eu não vou falar sobre vigilância e controle de acesso, não é o foco. O foco é falar só sobre a parte de facilities mesmo. E esse é o nosso corpo humano. Esse é um prédio nosso de data center, composto por todos os sistemas elétricos, UPS, baterias, subestação elétrica, seria uma subestação de controle aqui de média tensão, nossos geradores, central de água gelada, nossos data halls com 2.400 metros cada um. O projeto foi dividido em 3 etapas. Na primeira fase, 2 primeiros data centers e um command center. Segunda etapa, mais 2 novos data centers. Terceira etapa, outros 2 novos data centers. Todos eles com a concepção de perenidade, que é uma distância mínima de 1.000 metros entre os sites, com um outro site DR distanciado em outra cidade de aproximadamente 140 quilômetros de distância. Toda a obra foi pensada no negócio mantendo o modelo ativo-ativo e com um outro data center suportando toda a demanda dos principais data centers, modelo ativo-ativo. A preocupação com os riscos, essa perenidade, se preocupando sempre com os riscos, com possíveis catástrofes, enfim. Isso é uma concepção de projeto do Itaú. Falando de sustentabilidade, além de custo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, o projeto desde o início foi desenvolvido com a visão de sustentabilidade. Então, todas as atividades
são baseadas nos princípios de sustentabilidade. Todas as nossas atividades, os nossos projetos são visando a sustentabilidade também e a redução de custo. Voltando um pouco, a gente tem hoje no data center um sistema de free cooling parcial e free cooling total, que usa praticamente a temperatura externa para refrigerar o data center, para refrigerar nossa central de água gelada e mandar a temperatura adequada para os ambientes de TI, de missão crítica. Um pouco de tecnologia, não vem ao caso aqui falar de tecnologia, do que processa dentro do data center do Itaú hoje lá em Mojimirim. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma carteira de 45 milhões de clientes, aproximadamente. E hoje, como a gente não suporta ficar um minuto longe da tecnologia, um minuto sem usar o celular, um minuto sem poder fazer uma transação bancária, sem fazer qualquer operação bancária, é nossa responsabilidade garantir que esse sistema esteja 100% disponível. Então, a gente tem redundância em todos os nossos sistemas elétricos, sistema de refrigeração, inclusive o sistema de automação. Certificado Tier 3, tá bom? Redundância em todos os sistemas. Uma curiosidade, a cada R$4 que circula pelo Brasil, R$1 já passa pelo data center de Mojimirim. Hoje, o nosso mainframe já processa 100% lá em Mojimirim. Um pouco dos dados referente à infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, 4.000 quilômetros de cabo representa aproximadamente 9.500 voltas num campo de futebol. Cabos de conectividade, cabos de eletricidade. Aqui eu estou falando daquelas partes do corpo humano, infraestrutura, elétrica, refrigeração. A gente tem 2 linhas de transmissão hoje, 138 kV. Elas são suficientes para abastecer a cidade de Mojimirim e Jaguariúna, segundo os dados do IBGE. Então, é bastante coisa. São 2 linhas dedicadas hoje. Nosso sistema de refrigeração. Essa é a nossa central de água gelada. E, diferente de como eu mostrei o corpo humano antes, diferente de uma cirurgia hoje, um médico, a responsabilidade hoje de uma cirurgia, quem assume somos nós, né? Nós assinamos um termo de responsabilidade. No nosso caso, nós somos o médico, só que nós somos responsáveis pelo funcionamento do nosso data center. Então, para isso, hoje a gente não consegue enxergar um data center sem uma automação. Isso é uma forma da gente monitorar e controlar tudo o que acontece, criar uma sinergia entre a operação e saber tudo o que está acontecendo dentro do data center. A gente tem 4 principais subsistemas. O BMS e o EPMS são gerenciados pela Elipse. O sistema de geradores automatizados. Subestação 138 kV completamente automatizada também. A gente tem um smart grid na nossa subestação. E o sistema de qualidade de energia, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas depois. E agora, visando o nosso desafio de 2016, que é a redução de custo, a gente tem implementado os projetos pensando em sustentabilidade e redução de custo. A gente está implementando um outro subsistema de refrigeração automatizada, como se fosse um smart cooling. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente também quais os ganhos que a gente tem com isso, com essa automação. Hoje o Elipse monitora todos esses subsistemas, estão integrados ao Elipse, ao BMS e EPMS. Falando um pouco da nossa rede, como que ela está estruturada. Então, a gente tem a nossa plataforma aqui de dados, nosso banco de dados, nosso sistema supervisório, onde fica o Elipse. A gente tem os suítes Layer 3, que fazem o gerenciamento de todos os equipamentos de campo, configura as VLANs específicas para cada tipo de equipamento, cada tipo de controladora, e redundância em todas as redes. Já foi previsto e já existe a instalação da fibra, o anel de fibra ótica, que permeia todo o site, inclusive as áreas onde serão os futuros data centers, os futuros 4 data centers, os futuros 4 prédios, novos prédios. A parte de suíte de borda, controladora, CLPs, que também estão em redundância, numa rede em anel, ou seja, se eu perder qualquer lado, qualquer trecho
da minha rede, eu não perco a monitoração. A parte do BMS está dividido BMS e EPMS. Então, como eu falei, o EPMS ele faz integração com todos os sistemas elétricos do site, só os sistemas responsáveis pela elétrica do site. E o BMS o restante. Então, a parte de refrigeração do ambiente, central de água gelada, aquele subsistema que eu falei para vocês que a gente está implementando agora, que é um Smart Cooling, também vai ser integrado na nossa rede e provavelmente o Ellipse vai fazer a monitoração disso também. E o nosso sistema de iluminação, que futuramente a gente pretende também implementar um controle de iluminação automatizada dentro dos data halls, a fim de ganhar mais eficiência mesmo, reduzir os nossos custos com energia. A nossa rede ela é uma rede apartada da rede do Itaú. Ela tem uma ligação através de uma proteção, um firewall, onde a gente pode monitorar de qualquer parte do mundo o que está acontecendo dentro do nosso data center. O Ellipse disponibiliza uma versão web, que eu consigo acessar pelo meu notebook sem ter aplicação, ou seja, de qualquer canto do mundo, sem ter uma aplicação, você consegue visualizar, através de uma versão web, o que está acontecendo dentro do site. Todas as telas, navegar nas telas, com níveis de usuários diferentes, níveis de usuário de comando, de visualização, enfim. E isso tudo para aumentar a nossa velocidade, um tempo de resposta a incidente, a evento, e poder saber o que está acontecendo dentro do site como um todo, toda a instalação. Controle automatizado. Então, a gente tem o controle que eu falei, o controle dos geradores. Esse é um subsistema, é um sistema que foi desenvolvido pela Siemens em parceria com a MTU. É completamente isento de intervenção humana. Então, ele funciona automaticamente. Se tiver alguma interrupção no site, ele assume essa intervenção, só com a monitoração mesmo da equipe de operação. Usando sempre protocolos normatizados, adequados para esse tipo de controle, redes redundantes, redundância de sistema e base de dados. E essa é a nossa subestação 138, que também é um outro subsistema, que foi desenvolvido pela própria Siemens, no projeto desenvolvido pela Siemens da subestação. E hoje é de responsabilidade de cada uma dessas empresas a manutenção desses sistemas. Então, por isso que a gente separa o EPMS com responsabilidade de cada empresa, ou seja, ela é responsável tanto pela instalação dela, como pelo sistema de controle. E, através do Ellipse, a gente faz a monitoração, que vai para a nossa central de operação. Eu vou mostrar para vocês depois num vídeo como funciona a nossa operação. Falando em qualidade de energia, a gente tem uma rede de medidores, também com redundância de rede, redundância de leitura, medidores de alta resolução, medidores que a gente consegue avaliar em milissegundos, microsegundos, o que aconteceu numa forma de onda, por exemplo. Se eu tive, nesse exemplo aqui, um exemplo de sag-swell, um afundamento de tensão, aqui um possível curto-circuito na concessionária. Isso foi pego pelo nosso sistema de qualidade de energia, bem como também a gente avaliar oscilografia de harmônica, que é um fator importante para a nossa instalação, para garantir a confiabilidade da nossa instalação. A gente consegue avaliar tudo isso nos sistemas de qualidade de energia. Os medidores têm memória de massa bem grande, então se eu perder qualquer comunicação, ele continua monitorando, e assim que eu restabeleço a comunicação, eu consigo resgatar os dados, consigo fazer a medição remota, bem como ele gera alarmes para nós, sinaliza algum evento que pode vir a acontecer com uma oscilação de frequência, por exemplo. Falando do controle de refrigeração, que é o projeto novo que a gente pretende implantar agora em 2016, visando a nossa redução de custos com ar-condicionado e otimizando a refrigeração. Dessa forma, a gente tem um mapa térmico do ambiente. Esse seria é só uma ilustração, tá bom? Esse não é o nosso ambiente hoje, está em fase de implantação. Ele é como se fosse um Smart Cooling, uma malha fechada, que possui uma inteligência artificial que avalia os pontos de influência de cada equipamento de ar-condicionado. Então, cada equipamento de ar-condicionado
ele vai trabalhar avaliando os pontos de influência dentro do ambiente, com sensores sem fios, 2 pontos de leitura de temperatura em 2 níveis em cada rack. A cada 4 racks a gente vai ter um sensor sem fio, monitorando os pontos de temperatura. Esse sistema vai armazenar essas informações, vai processar e vai devolver a resposta para o equipamento de ar-condicionado, dizendo qual é a melhor forma dele trabalhar, reduzindo assim o nosso excedente de refrigeração, talvez em alguns pontos, e controlando os nossos hotspots dentro dos ambientes de data center. Eu vou depois fazer esse sistema ele vai ajudar no nosso quebra-cabeça de distribuição de recursos dentro do ambiente de TI. Não só esse, mas com a monitoração também de todos os nossos circuitos de alimentação de cada rack. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a densidade térmica dos ambientes. E com a monitoração dos circuitos elétricos de cada rack, eu vou mostrar mais para frente depois falando um pouco do EPMS, a gente vai ter a monitoração elétrica de todos os pontos de alimentação dos racks. Mostrando um pouco aqui um quadro nosso de automação. Essas telas envolvidas no Ellipse são malhas aqui de controle. Esse é um sistema de controle de umidificação, exaustão de gases, de salas de bateria. Então, ele é um P&D bem complexo e é todo monitorado e gerenciado dentro do Ellipse. Essas telas eu tirei o print das nossas telas hoje de lá, do nosso sistema. A central de água gelada é completamente automatizada e possui o comando remoto também. A gente tem a possibilidade de controlar cada válvula, cada bomba. A gente tem a possibilidade de acionar um novo conjunto de equipamentos num sequenciamento de comandos lógicos automatizados. Falando do EPMS também, a gente passa a conhecer hoje, eu já conhecia a ferramenta do Ellipse Power, mas isso foi desenvolvido na raça, dentro do Ellipse E3, pelos nossos parceiros aí da Acron que trabalharam com a gente. O Oswaldo está aí, ele pode falar com bastante propriedade que ele que desenvolveu essas telas, né, Oswaldo? Mas ela atende perfeitamente. Isso é um unifilar simplificado do nosso sistema de distribuição de média tensão e baixa tensão. Eu consigo dar um zoom em cada um desses blocos e ir abrindo o unifilar detalhado de cada painel, de cada quadro, tendo a leitura de todos os medidores. Eu abro um painel desse, abro um medidor, vejo todas as grandezas que estão passando por aquele painel, as tensões, correntes, a potência e etc. Quando eu falei de densidade elétrica, eu estava falando da monitoração de todos os circuitos de alimentação dos racks. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem aproximadamente 120 mil pontos de monitoração no BMS e EPMS juntos. Só que só o EPMS representa 80% dos pontos de monitoração. Esses são painéis de distribuição que ficam dentro dos data halls, são esses painéis aqui. E eu medindo a corrente e a disponibilidade de cada circuito, eu consigo dimensionar e auxiliar naquele quebra-cabeça tanto de densidade térmica, distribuir meus recursos dentro do ambiente de TI, como de densidade elétrica. Eu consigo saber quais são as minhas disponibilidades dentro do ambiente. Disponibilidade de circuito, disponibilidade de capacidade, disponibilidade que eu tenho de distribuição de carga em cada um dos meus barramentos hoje. Então, com base nessa leitura, a gente consegue melhor distribuir as cargas e balancear as cargas no no-break, sabendo onde cada equipamento de TI vai ser instalado, em cada circuito, onde está ligado cada um daquele circuito, qual barramento está ligado àquele circuito. Para auxiliar nesse quebra-cabeça de distribuição de recursos, a gente está em fase de implementação ainda de uma ferramenta que é o DCIM, é o Data Center Infrastructure Management. Ele faz uma gestão integrada de toda a parte de facilities, ele captura as informações do BMS e do EPMS, bem como as informações dos recursos de TI, da nossa demanda de instalação de TI, e ele faz essa função de auxiliar a gente nessa distribuição, auxiliar a gente nesse quebra-cabeça de como e onde instalar um equipamento de TI. Mas tudo isso eu dependo de toda aquela infraestrutura da baixa, toda aquela leitura de campo, garantir que aquela leitura esteja certa
E, para isso, a gente tem procedimentos preventivos, procedimentos de validação de leitura, tela, campo, bem desenhados, bem estruturados. Eu vou mostrar um vídeo para vocês depois de como funciona a nossa operação hoje, nossos procedimentos, nossa biblioteca de documentos. Além de tudo, ele traz outros benefícios, o DSIM, como agilidade no provisionamento de infraestrutura, que eu falei para atender as demandas de TI, e a centralização da automatização do gerenciamento de infraestrutura baseado em dados integrados de TI, facilities com foco no negócio e serviço. Então, é para a gente ganhar cada vez mais velocidade no nosso dia a dia e otimização dos nossos recursos. Falar um pouco do Ellipse. Bom, eu vou ser bem sincero com vocês, a gente não teve muito problema com o Ellipse. Poucos problemas foram solucionados. Um deles foi uma customização da ferramenta, que a gente precisava fazer uma integração com o sistema de comando dos geradores. E o Ellipse só podia chavear 2 IPs, mas a gente tinha uma redundância de 4 CLPs, que alternavam entre 4 IPs. E o Ellipse levou isso para dentro de casa, trabalhou a ferramenta e mudou a forma de roteamento desses IPs. E hoje a gente tem a disponibilidade do sistema lá funcionando com uma ferramenta customizada. Eu não vou falar desse item de baixo aqui, que é parte de configuração de alarmes e parâmetros, mas sempre que a gente precisa entrar em suporte para tirar as dúvidas, para resolver alguns problemas de configuração, dúvidas técnicas que a gente tem de declaração de alarmes e configuração de alarmes, a gente entra normalmente no Knowledge Base na web, ou entra em contato com o suporte técnico da Ellipse, que atende sempre a gente, sempre que a gente está precisando. Eu coloquei vou falar um pouco de configuração de alarmes, logs e eventos. Isso para a gente hoje é considerado como um projeto. O Ellipse tem a ferramenta de gerenciamento, eu estava lendo no panfleto, uma ferramenta de gerenciamento, de eventos, de alarmes, de trends a gente já tem. A gente usa o Trend Explorer hoje também, que é desenvolvido pelo Ellipse, e que nos atende muito bem. Mas dentro de casa a gente teve que fazer um trabalho de gerenciamento, que foi praticamente um projeto interno. Foi tocado pelo Ítalo, engenheiro também de automação. Tá aí, depois, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas com ele, conversar com ele sobre isso. E onde eu quero chegar com essa imagem aqui é que hoje, com o número de informações que a gente monitora, 120 mil pontos de monitoração, se a gente não tiver uma configuração adequada dos alarmes, dos logs, dos eventos que acontecem no site, a gente fica praticamente escravo dessa automação, a operação fica escrava dessa automação. Essa automação passa a deixar de servir a gente passa a servir a automação. Esse é um registro que eu tirei um print um pouco antes de montar essa apresentação, a semana passada, um print no período da tarde da quantidade de alarmes que a gente tinha gerado no sistema já. Aproximadamente 50 alarmes, que seja aí, alarmes e logs de evento. Isso não representa nada. Se você pensar em 1% do que a gente tem de pontos hoje, seriam 1.200 pontos alarmando, em 1% dos pontos alarmando, 1.200 pontos. 50 pontos, não representa nada, a gente consegue fazer a gestão disso normalmente no nosso dia a dia, sem impacto nenhum. E a importância disso para a gente hoje é que um alarme ele tem que servir de start para a operação tomar alguma ação corretiva, alguma ação emergencial no site, para tomar alguma atitude de correção. Então, o alarme não é simplesmente gera um alarme, lá um alarme sonoro. Ele tem que ter uma ação. O alarme serve para ter uma ação. Esse é o nosso Trend Explorer do Ellipse. A gente usa para avaliar os nossos PIDs, nossas leituras das variáveis analógicas, como que os sensores estão trabalhando aqui. A gente conseguiu identificar que nós temos sensores de temperatura, talvez, declarados de forma discreta, não analógica. Mas aqui já é um PID nosso, é um cálculo de TR da nossa central de água gelada, que a gente acompanha diariamente também. Esse gráfico fica aberto 100% do tempo. Além de tudo, ter uma rede bem configurada, com protocolos adequados, uma rede apropriada para os determinados tipos de equipamento, protocolos normatizados, redes separadas em VLANs, específicas para determinado tipo de equipamento, e a redundância de todo o sistema,
que isso garante a nossa operação full time, 100% do tempo. Tanto de hardware, hardware isso em campo, CLP, switch, o anel de fibra ótica, como de software. A gente tem a redundância dos softwares e das bases de dados em sincronismo, todas sincronizadas por GPS. Nessa figurinha aqui, ó, é um caixa eletrônico automático. Falando um pouco do trabalho que a gente fez com os alarmes, o trabalho que o Ítalo fez, esse era o nosso cenário antes de alarmes, antes da configuração de alarmes. Que operação consegue tocar uma automação com essa quantidade de alarmes? Ele não sabe o que fazer, ele não sabe por onde partir, por onde começar. Esse foi durante o processo de configuração e depois. Hoje a gente tem aproximadamente 100 alarmes por dia, que é tranquilo, é normal, isso é comum. Alarmes que às vezes são só uma sinalização de alguma mudança de temperatura, passou algum limiar de temperatura que foi configurado, ou algum disjuntor não tão crítico que gerou um alarme, gerou um trip. Mas se for crítico, se for um disjuntor de carga crítica, ele vai gerar não só um alarme no sistema, mas como um alarme sonoro. E esse operador precisa ter atuação imediata. Eu vou passar um vídeo para vocês, falando um pouco mostrando em 4 minutos aqui como que é a nossa organização e a nossa operação, e como que a gente utiliza a automação para tocar essa operação no dia a dia. Aí é o líder, engenheiro líder da operação. Tudo começa na administração do turno. O líder chega, olha o relatório do turno anterior, consulta a biblioteca de documentos, a gente tem organizada com todos os procedimentos. Ele vai pegar um procedimento agora, um procedimento de manutenção preventiva dos geradores, vai imprimir o ticket no S de serviço e ele entrega essa ordem de serviço para o operador técnico que está com a pulseira, que foi treinado, o operador técnico treinado, ele é responsável por estar com o bracelete aí de eletricista. Ele se equipa com o seu equipamento de proteção e vai para campo executar a OS, a ordem de serviço, manutenção preventiva. Tudo isso sempre monitorado. Monitorado na central de operações de infraestrutura. Isso acontece porque a gente tem uma base de documentos bem organizada também, os procedimentos e documentos principais de infraestrutura bem organizados, centralizados num único lugar. Vai fazer a inspeção visual do óleo lubrificante. Ele anota os dados referentes à inspeção, o óleo. E se ele vê a necessidade de reposição desse óleo, ele vai consultar o nosso controle de almoxarifado, que tem que estar disponível lá o óleo para reposição. Ele finaliza a ordem de serviço, o líder do turno avalia a ordem de serviço e entrega um procedimento operacional padrão para um outro eletricista executar uma manutenção de operação padrão semanal dos geradores, que também é completamente automatizada. E tudo isso está sendo monitorado e orquestrado pelo líder responsável na central de operações. Enquanto isso, o time de campo vai acompanhando a atividade, vendo se tudo está acontecendo conforme previsto, conforme programado, tudo monitorado na central de operações. Mas quando a gente pode ser surpreendido com um incidente, nesse caso, um line-up da central de água gelada caiu e automaticamente o sistema vai chamar um próximo line-up. O líder imprime o procedimento operacional emergencial
e o time vai para campo apenas para acompanhar se tudo também está acontecendo conforme previsto, porque o sistema é completamente automatizado, independente de intervenção humana. Os operadores fazem a inspeção visual, operador de ar-condicionado, com bracelete de ar-condicionado. Foram treinados também, por isso que eles possuem esses braceletes, eles são responsáveis, foram treinados. Finalizada a ordem de serviço, líder responsável da baixa na ordem de serviço, no ticket. E esse é o dia a dia da nossa operação. Eu vou terminar aqui a apresentação, reforçando que a gente não consegue, hoje eu não consigo ver a gente gerenciar toda essa operação e toda essa infraestrutura crítica sem uma automação. E uma automação eficiente, uma monitoração eficiente. Hoje a gente usa a automação não só para controlar, mas a gente usa a automação também para criar processos, para pensar no que nós podemos melhorar na nossa instalação. A gente tenta trabalhar os dados, não só deixar esses dados registrados na base para fins de auditoria, para avaliar o que pode ter acontecido, mas a gente tenta utilizar esses dados também para transformar esses dados de forma analítica em informação. Isso é um dos maiores desafios, é saber trabalhar esses dados e transformar esses dados em informação. Eu termino aqui minha apresentação, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Boa tarde, meu nome é Messias. Boa tarde, Messias. Eu queria saber esse projeto, de quando iniciou até o ponto que está hoje, quanto tempo durou? Assim, esse projeto, que esse é o 2015, né? Isso. Tá? Eu vi lá na sua apresentação que o próximo é 2023. Isso. 2023 ou 2030, dependendo do nosso avanço tecnológico. Então, hoje, no meio dessa construção, até terminar essa construção, já teve muito avanço tecnológico. Então, isso é uma projeção, que pode se estender a 2035, 2040, de repente, a segunda fase. A terceira fase estava prevista para iniciar em 2035, por volta de 2030, 2035, mas pode se estender até 2050, porque a gente não sabe como que vai ser o avanço tecnológico. Então, hoje, com os recursos que a gente tem, de tecnologia, de equipamento de TI, a gente reduz a densidade, a quantidade de equipamentos, a densidade de equipamentos dentro de um data center, a gente consegue aproveitar muito mais esses recursos, os recursos para suprir essa demanda de TI. Então, isso é só uma visão, é só uma projeção. Mas respondendo a sua primeira pergunta, esse projeto ele iniciou em 2011 e a gente concluiu o projeto em 2014, certificando a obra e o projeto. E essa semana a gente está em fase de certificação da operação. Então, esse vídeo que eu mostrei para vocês, ele tem que estar completamente redondo para que a gente seja certificado pela Uptime no quesito de operação. Hoje é a segunda fase nossa, essa semana hoje inicia a segunda fase da nossa certificação da operação. Uma outra pergunta. Você falou que o CAL, né, Raposo, e o de Campinas vão ser desativados. Tem previsão disso? Tem em 2016. 2016? Meados de julho a dezembro de 2016. Legal, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luiz Pedro, sou da Cepantec. Denis, eu vi que você colocou os sensores na parte de monitoramento dos racks sobre refrigeração. Aí você disse de ar-condicionado. Como que você faz isso? Porque você viu uma central do Chiller lá, do Soncoy. Isso. Como que você controla? Você faz individualmente os racks ou você tem a sala toda refrigerada? A sala toda é refrigerada. Os sensores são colocados só nos corredores frios,
A gente tem alguns projetos também de enclausuramento de corredor, que vai otimizar mais ainda o recurso de ar-condicionado. Mas os sensores são colocados nos 2 níveis que eu mostrei, só nos corredores frios. Eles são interligados numa rede Wi-Fi, uma rede mesh, que eles se conversam, os sensores se conversam entre eles. Então, eu posso realocar um sensor se eu identificar a necessidade de reposicionar numa área de maior densidade térmica, reposicionar para avaliar, melhorar a refrigeração daquela região. O software, automaticamente, como é uma malha fechada, uma inteligência artificial, ele vai reavaliar, ele continua avaliando em tempo integral esses sensores, ele vai reavaliar que teve uma influência diferente naquele sensor, vai mandar isso para a central de dados, vai processar essa informação e vai devolver isso para os fancoils. E o fancoil vai otimizar o seu ventilador e a solução também sugere alteração, de repente, de uma placa de piso, uma substituição de uma placa de alta vazão, ou reduzir a vazão em determinadas partes que não tem necessidade de tanta refrigeração, num corredor de patch panel, por exemplo, mas a gente também tem sensores nesses corredores. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não? Ok. E tudo isso vai refletindo na central de água gelada. Então, é uma cadeia. Eu reduzo a minha refrigeração, o meu retorno de ar vai chegar numa temperatura diferente, então, esse retorno de ar vai esquentar a minha água de retorno, isso vai voltar lá para a minha central de água gelada, então, acaba virando um ciclo, né? Acaba virando uma cadeia. Então, eu mexo dentro do ambiente data hall, mas isso vai refletir em todo o sistema de refrigeração. Boa tarde. Meu nome é Erivaldo, Boa tarde, da Erivaldo. Sabesp. Primeiro, agradecer aí pela palestra, aí, muito instrutiva. Parabéns aí pela apresentação. Legal, obrigado. Eu queria saber qual a quantidade de variáveis que você utiliza hoje do Ellipse C3 e para o EPM. Qual a quantidade de variáveis que você utiliza hoje? Quantidade de tags, né? Na sua versão, na sua licença hoje, com essa aplicação que você tem de monitoramento. Eu não sei se eu vou saber te responder essa pergunta de cabeça, a quantidade de tags. Mas, por exemplo, se eu pensar num medidor de energia, eu faço a leitura de um medidor de energia. Eu monitoro mais ou menos 10 tags, 15 tags de um medidor de energia. Então, quando eu falo em 120 mil pontos, eu já estou considerando esses tags, porque cada um desses tags eles estão sendo registrados na base de dados. Então, são 120 mil pontos que eu tenho que ficar atento, que eu tenho que estar monitorando. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Entendi. Hoje a gente não trabalha com EPM. Não, a gente não trabalha com EPM. É o EPMS. É uma nomenclatura que a gente dá para o sistema de energia. Mas a gente não usa o EPM. O EPM foi uma solução apresentada pelo Ellipse para a gente também, mas a gente não viu a necessidade na época de implantar o EPM, na época da obra, então a gente acabou usando só o Trend Explorer. Então, no Trend Explorer, realmente tem um número determinado de tags declarados. Eu preciso encerrar, acabou o meu tempo, desculpa. Mas depois a gente pode conversar, pode me procurar, a gente esclarece a dúvida. Obrigado, pessoal.